Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre as inovações nos transplantes de órgãos. Na primeira metade, nós exploramos o cenário atual dos transplantes no Brasil e discutimos alguns dos desafios e avanços recentes. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o tema, abordando novas tecnologias e iniciativas que estão transformando essa área que é tão essencial para a saúde. Eu tenho o prazer de receber novamente aqui o Dr. Gustavo Ferreira e a doutora Luciana Haddad. Gustavo, Luciana, muito obrigado por continuarem conosco. Eu vou começar de novo por você, Luciana, aqui com uma pergunta que acho que é relevante também para os nossos ouvintes, em relação às campanhas de conscientização, às estratégias de comunicação para ajudar a aumentar o número de doadores de transplantes aqui no Brasil. Eu sei que tem muito desconhecimento, vocês falaram bastante sobre as diversas inovações que o Brasil trouxe e o sucesso do nosso programa de transplantes, especialmente na saúde pública. Queria ouvir de você se existem estratégias também inovadoras em relação à conscientização e à comunicação. Com certeza. As campanhas são extremamente importantes e elas têm algumas metas que passam desde educar a população em relação à doação de órgãos e transplantes até a meta e o objetivo final de reduzir a negativa familiar à doação de órgãos. E elas são realizadas há muito tempo. Nós temos tradicionalmente o mês de setembro como o Setembro Verde, que é um mês onde a campanha é trabalhada de forma mais intensa, mas todos que trabalham com doação de órgãos sabem que essa campanha precisa ser continuada e não só apenas no mês de setembro. De inovação nessa área, eu acho que o que a gente percebeu nos últimos anos, mas de forma mais intensa durante a pandemia, onde houve um grande salto, foi o uso da comunicação digital e de multiplataformas. A gente sempre trabalhou mídia tradicional e para nossa felicidade, a gente sempre teve muito espaço e sempre setembro foi um mês onde a mídia tradicional nos ofertou muito espaço, porque é um tema relevante, né, na saúde nacional, mas a gente precisou, durante a pandemia, se renovar do ponto de vista digital, porque as campanhas também tinham um papel local muito presencial, que já foi retomado e que eu acho que é importante também, essas campanhas locais que acontecem de forma presencial, junto aos serviços, aos hospitais, às secretarias estaduais, etc. Porém, a campanha de forma digital tem um alcance, hoje, a gente sabe, muito, muito grande. Então, a BTO está presente desde da forma de site, e o site da BTO hoje é a grande referência nacional quando se busca no Google sobre qualquer transplante ou doação de órgãos. É um site muito acessado, ele é acessado tanto por profissionais da saúde quanto pelos leigos e também pela imprensa que quer se informar sobre transplantes. A gente cuida dele com muito carinho. A gente está presente em todas as redes sociais e sempre com crescimento expressivo. A nossa rede com o maior número de seguidores é o Facebook, onde a gente tem mais de 50 mil seguidores, porque é a nossa rede mais antiga, mas a gente cresce muito também no Instagram, a gente está presente no Twitter, estamos presentes no LinkedIn, e esse caráter multiplataforma faz com que a gente seja acessado por públicos diversos. A gente sabe dessa importância hoje, né? Porque o público do Facebook é um público um pouco mais velho, o público do TikTok é um público mais jovem, e a gente precisa trabalhar essa questão de doação de órgãos desde a infância, porque essa é uma pessoa que vai crescer e vai influenciar seus familiares e vai trazer essa conversa para dentro de casa, e muitas vezes ela pode mudar uma decisão de uma família toda. Então, acho que realmente de extrema importância que a gente esteja presente em diferentes contextos, desde escola, universidades, mídia tradicional e também na mídia digital, que acho que foi o avanço mais recente. Ótimo, obrigado, Luciana. Bem, eu vou voltar agora aqui para o meu xará, para o Ferreira, porque a gente falou na primeira metade da conversa sobre inteligência artificial e Big Data, que são as duas, especialmente inteligência artificial, as inovações aqui que estão na pauta do dia, que geram mais interesse, então tem um hype enorme. Mas tem diversos outros avanços tecnológicos, novas abordagens, por exemplo, xenotransplantes, bioimpressão de órgãos. Aí, Gustavo, olhando uma visão para frente, assim, né? Quais dessas inovações você destacaria que estão transformando o cenário dos transplantes agora e que tem potencial para transformar ainda mais depois?
O que eu vejo de mais próximo, que na verdade é uma realidade atual, é o xenotransplante. O xenotransplante, que a gente sempre lidou como algo do futuro, hoje ele é o presente. Já temos publicações não só do ponto de vista acadêmico, quanto com a mídia tradicional. A gente já teve transplante de coração, transplante de rim, do porco para o humano. Ambos os transplantes já com sucesso, demonstrando capacidade de ter sucesso nesse transplante. Então, na minha visão, o xenotransplante virá para cobrir um gap que existe para aqueles pacientes que não conseguem ter acesso ao transplante. Eu acredito que o transplante de humano ainda seja a melhor fonte de órgãos, continua sendo por algumas décadas, mas ele tem o seu espaço. Ele será encontrado por um perfil de pacientes que existe uma demanda, uma urgência de conseguir um órgão, até para uma ponte, para uma outra oportunidade do paciente continuar vivendo. Com relação à impressão de novos órgãos, né, os biodesenvolvimentos de novos órgãos, talvez aí esteja o que a gente tem de mais promissor na atividade de transplante como um todo. Se conseguíssemos hoje começar a desenvolver órgãos com uma compatibilidade imunológica maior do que a gente tem hoje, né, com tecidos do próprio paciente, seria um sonho. Seria um sonho onde a gente não precisaria mais utilizar os imunossupressores, que é um calcanhar de Aquiles hoje dentro da atividade de transplante, deixar o paciente imunossuprimido, mas ainda a gente engatinha do ponto de vista prático, né? Muita pesquisa, muitas décadas, muito dinheiro investido nessa atividade, mas ainda mais distante, bem mais distante que os xenotransplantes. Então eu acho que aí são duas atividades importantes. Um outro que também já está muito, muito, muito desenvolvido e bastante utilizado é chamadas máquinas de perfusão. Essas máquinas de perfusão, Gustavo, o que eles fazem? Uma vez que você faz a captação do órgão, esse órgão é colocado dentro de uma máquina de perfusão, e aí você tem para pulmão, tem para coração, você tem para fígado, você tem para rim, você tem para todos os órgãos. E essa máquina tem uma capacidade não só de avaliar melhor a qualidade daquele órgão, como de recuperar parte da atividade que foi perdida durante a captação daquele órgão. Vou dar um exemplo. Você pode ali fazer um tratamento daquele órgão e fazer com que aquele transplante seja feito no melhor horário possível. Então você diminui aquela necessidade, daquela urgência do tempo de isquemia. O que é o tempo de isquemia? Que é o momento entre a retirada do órgão do doador e o implante no receptor. Isso faz uma grande diferença, a gente começar a utilizar essas máquinas que poderão melhorar a qualidade dos órgãos. Então nós temos aí dentro da atividade de transplante propriamente dita, essas inovações a médio e longo prazo. Bem, Luciano, eu vou retornar para você agora. A gente está praticamente terminando o nosso episódio sobre inovações em transplantes de órgãos, mas eu não poderia deixar de lado um ponto muito relevante da sua vida, que é a vida de atleta. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Fala Lu e toda essa trajetória de várias participações em corridas de longa distância, Ironman, ultramaratona. Queria que você contasse para a gente um pouco como é conciliar essa vida de atleta, de mãe, de médica, presidente de uma grande associação. Então, conta um pouquinho para a gente da importância do esporte nisso tudo. Eu falo que o esporte, em algum momento, eu já considerei como meu lado B, né? Eu sou atleta amadora, não sou profissional. Em alguns momentos já treinei mais intensamente, outros menos, mas desde que o esporte entrou na minha vida, que foi tardiamente, foi aos 30 anos, então eu não era atleta, nem praticava nenhum esporte na fase mais precoce, ele está presente. E hoje eu digo que ele não é o lado B, na verdade ele é um contexto, onde passa por, inclusive, melhorar a minha condição para que eu consiga fazer todo o resto da forma que eu faço. Então, acho que
essa é a forma onde eu acho que faz mais sentido o esporte estar presente na vida das pessoas, como algo rotineiro, como algo que precisa fazer parte da vida da pessoa com a mesma prioridade que a gente trata o trabalho, a família, a alimentação, etc., por conta dos benefícios que são mais do que comprovados para a saúde física e mental. E eu percebo que o esporte, inclusive, aumenta a minha produtividade nas outras áreas. Então, quando eu consigo colocar essa rotina de treino que hoje é presente só no horário antes do trabalho, né? Eu treino bem cedinho todos os dias, eu consigo otimizar toda a minha jornada ao longo do dia com mais energia, mais disposição e mais saúde, porque eu durmo melhor, eu tenho menos dor nas costas, eu me alimento melhor. Então, é uma mudança de hábito que faz muita diferença. E é sobre isso que eu acabo falando um pouquinho no canal Fala Lu, de como a gente pode incluir a atividade física em qualquer contexto de vida e ela vai ser transformadora da mesma forma que ela foi na minha vida. E acho que acaba entrando até muito de forma direta nos transplantes. A gente tem hoje, por exemplo, ONGs de transplantados atletas que estão super presentes e participam ativamente de várias campanhas conosco. A gente já colocou no nosso congresso uma corrida e teve uma aceitação ótima. Existem sempre nos meses de setembro em diversas cidades corridas em prol da doação de órgãos, e a gente sabe que é importante a atividade física tanto para os profissionais que trabalham na área, quanto para os pacientes também. Então, falar sobre atividade física é algo que faz sentido, acho que em qualquer âmbito de saúde, né? Imagino que você receba médicos e profissionais de saúde de qualquer especialidade e ter certeza que em todas elas a atividade física tem seu papel, porque realmente hoje a gente já sabe dessa importância. Então, é algo que está bastante integrado nas demais áreas da minha vida, de forma a ajudar num equilíbrio maior. Eu acho espetacular. Eu também, aqui, como atleta amador, nós já fizemos alguns episódios com Marcela Povian, com a Adriana, que é a recordista brasileira e, se não me engano, sul-americana também da maratona. Já tivemos outros da importância do esporte e da sua correlação com o empreendedorismo, com a vida executiva. E acho muito bacana a sua trajetória, então eu deixo aqui para quem está nos ouvindo o convite para entrar no seu site, que é o falalu.com.br. Lá tem todas as suas mídias sociais, tem também sua trajetória, a vida de atleta e a vida também profissional. Bem, Gustavo, voltando agora com você aqui para uma última pergunta, antes da gente ir para o papo rápido, eu queria agora um olhar seu futurista. Sei que é super difícil fazer projeções, né, especialmente para o futuro, né? O que se fala é que acertar até o passado é difícil, então imagina o futuro. Olhando para frente, você pensando no cenário de transplantes aí, incluindo inovação da forma que a gente pensa, né? Tecnologia, novos métodos, mas também inovações em processo de captação de órgãos, logística, aumento da conscientização, aumento do número de doadores. Como é que você enxerga transplantes de órgãos no Brasil e no mundo nos próximos 5 anos? Bom, o programa ele vem crescendo. Se a gente não tiver nenhuma outra surpresa, como foi a pandemia, que atingiu duramente a atividade de transplante no Brasil, acredito que continuaremos crescendo. Uma das possibilidades que está se desenvolvendo agora, até um projeto de pesquisa nosso, aqui da Santa Casa de Juiz de Fora, juntamente com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, é o chamado transplante pareado, que é aumentar a chance de encontrar um par para um receptor que tem dificuldades imunológicas de encontrar. Existem receptores que têm uma quantidade de anticorpos muito grande no sangue que ele não tem facilidade de encontrar um possível doador devido ao alto risco de rejeição. Hoje, países como os Estados Unidos, continente na Europa e na Ásia já têm desenvolvido o chamado transplante pareado. É quando você tem alguém disponível para doar o rim para você, o órgão para você, no entanto, ele não é compatível com você. E você entra no chamado programa de transplante pareado. Isso aumenta a sua chance de transplantar. Isso, internacionalmente, não é uma grande inovação, mas para o Brasil é. Porque hoje, no Brasil, a legislação ainda não permite esse tipo de transplante. Como projeto de pesquisa, aqui no Brasil, já foram realizados, somente aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, 5 transplantes nessa modalidade, e na USP, 1 transplante nessa modalidade. Ou seja,
dando a oportunidade para aquele paciente que tem uma dificuldade muito grande de encontrar um possível doador, encontrar um possível doador, sem um custo aumentado. Porque existe também uma inovação na chamada dessensibilização, que é a retirada desses anticorpos. Mas esse processo vem acompanhado de um custo muito elevado e um risco maior do transplante. Então, eu acredito que em 5 anos, e a tese de doutorado de uma colega nossa que trabalha aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, ela vai apresentar provavelmente no próximo ano a finalização dessa tese, demonstrando os benefícios para a sociedade brasileira desse programa. Excelente, Gustavo. É uma pena que a gente tenha que encerrar aqui o nosso episódio, mas antes de acabarmos, a gente vai passar para o Papo Rápido, que é uma conversa direta aqui sobre alguns pontos que não têm a ver diretamente com a inovação, mas sim dicas culturais, dicas também relacionadas à inovação ou a quem vocês gostariam de entrevistar no podcast. Então, vou começar pela Luciana e depois eu volto com você. Então, aqui na pergunta, a primeira delas no Papo Rápido, seria uma dica cultural sua, um livro, um filme, uma série, vale qualquer coisa. Bom, eu vou dar uma dica de uma série que eu acabei de assistir, é bem recente e ela é fantástica, chama Disclaimer, está na Apple TV. Hoje eu acho que a maior parte dos brasileiros tem consumido muita série porque temos séries de extrema qualidade, essa é uma surpreendente, o roteiro impecável, os atores idem, então fica a dica para quem ainda não assistiu, é um bom programa e ela é uma série curta, eu gosto de minisséries sem muitas temporadas, então é uma única temporada, são 6 episódios, vale a pena. Bem, a Luciana já passou a dica dela, cultural. Agora eu gostaria de ouvir você, Gustavo. Eu até acho que sei o que vai vir aí, porque você me deu uma dica muito boa recentemente, mas não vou estragar, não vou trazer nenhum spoiler. Eu quero que você passe para o nosso ouvinte uma dica cultural, que pode ser um livro, uma série, um filme, uma viagem, o que for. Vamos lá. Vou trazer 2 dicas, na verdade, hoje. Primeiro livro, Agora, Agora e Mais Agora, do Rui Tavares. Rui Tavares é um português, um historiador. Atualmente ele é vereador, né, de Lisboa, trabalhando em Portugal, mas também é um deputado da União Europeia. Então, Rui Tavares traz nesse livro uma discussão muito ampla da história mundial, com muitas informações de religião, de política, de relações interhumanas, que eu achei, na minha opinião, sensacional. Estou terminando o livro agora, estou no finalzinho, e já posso indicá-lo como uma dos meus dicas culturais. Mas não gostaria de deixar passar também um podcast, que é o 451 MHz, que fala sobre literatura. Ali a gente tem várias conversas com escritores brasileiros, internacionais, trazendo discussões muito atuais sobre literatura, como vislumbrar a literatura para a gente no Brasil. E ali, para mim, esse podcast sobre literatura, para mim, é o 451 MHz, que para mim é sensacional. É interessante porque a 451, né, o podcast que você mencionou, que eu não conhecia, então eu vou seguir aqui o 451 MHz, a Tinta da China, que é a editora do Agora, Agora e Mais Agora, tem a revista 451, então o podcast está conectado a ela ali também. Interessante, boas dicas aqui, tanto de leitura quanto mais um podcast para a gente ouvir. Voltando aqui para a Luciana agora, o que você faz para cuidar da sua saúde? Acho que essa é uma pergunta de resposta óbvia, né? Ainda mais depois da vida de atleta, mas você quer acrescentar mais algum ponto aqui? Não, eu acho que hoje eu tenho dividido minha atividade física em corrida e musculação, acho bem importante a musculação cada vez mais, percebo que o treinamento de força é fundamental, então aconselho quem já está se movimentando, pedalando, correndo, fazendo qualquer atividade aeróbica que inclua também o treino de força, porque faz toda a diferença, principalmente quando a gente começa a envelhecer, passando aí dos 40, é importante. Chato, mas importante, né? Exatamente, é um mal necessário. Bem, Gustavo, a Luciana já falou bastante, né, da vida de corredora de longas distâncias, triatleta, e você? O que você faz para cuidar da sua saúde? Bom, não tenho uma atividade nem próxima à da Luciana, mas exerço algumas atividades. Faço corrida 3 vezes por semana, musculação de 2 a 3 vezes por semana, basicamente, e como lazer mesmo assim, a bicicleta quando eu tenho tempo mais no final de semana para poder esticar um pouquinho mais de tempo. Mas basicamente a corrida de curtas distâncias, faço 5, 10, nunca fiz nenhuma meia maratona na minha história, eu acho que o máximo que eu já corri
treinando, foram 16 quilômetros, mas basicamente corrida e fortalecimento muscular na academia. Ah, mas está ótimo, está quase na meia maratona já, está bem ativo, os dois cuidando muito bem da saúde e cuidando muito bem da mente, né, pelas dicas culturais que eu vi. Você de novo, Luciana, quem que você escolheria para entrevistar no podcast? Se você fosse a entrevistadora, e o que eu falo aqui para quem eu estou entrevistando é que vale quem está aqui com a gente, quem já não está mais entre nós. Você pode escolher qualquer pessoa. Nossa, tem muita gente, mas eu vou escolher alguém que é inacessível para mim, né? Mas que é uma pessoa genial, que é o Yuval Noah. Não sei se vocês leram o livro Sapiens, e agora eu estou lendo o novo livro dele, o Nexus, e ele me parece, já assisti algumas entrevistas e acompanho ele nas redes, e ele é um cara genial, genial. Então, seria um podcast riquíssimo, com alguém quem com certeza eu tenho muito a aprender. Então, ele foi o nome que eu pensei. Mas tem vários autores e personalidades que seria realmente muito interessante bater um papo. Porque é uma ótima escolha. E um amigo meu, Antônio Prata, que é colunista da Folha, escritor. Adoro o Antônio Prata. Seria uma boa opção também para o podcast. O Antônio já veio aqui, né? Eu ia citar a vinda dele, então fica o convite para o nosso ouvinte ouvir um dos primeiros episódios, se não me engano, o terceiro ou quarto do Expertcast, que foi com o Antônio Prata e a Cláudia Leite. E o Antônio fez o papel do Yuval Harari. Então eu trouxe para a gente conversar sobre uma visão em relação à humanidade. O Yuval, aqui no campo Inovação em Saúde, divide opiniões, tem alguns que amam, tem outros que nesse momento odeiam, porque ele tem uma visão muito mais alarmante sobre, especialmente, inteligência artificial. Eu acho uma visão que deve ser ouvida, né? Extremamente importante. Agora, voltando para você, Gustavo, a Luciana entrevistaria o Harari, e você? Quem que você entrevistaria num podcast? De novo, valem vivos ou mortos? Se eu pudesse escolher alguém para entrevistar, alguém que tem uma história muito ativa, uma história não só de vida, como política, como cultural e de história, aqui, bem presente na América Latina, seria o ex-presidente uruguaio que recentemente se despede da vida, infelizmente, né? Foi diagnosticado com uma doença terminal e vem agora se despedindo da gente, já se despediu da sua atividade política, que é o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Ele é uma pessoa que muito me interessa, a forma de pensar, a forma de viver e a forma como ele relaciona com a vida. Você me indicou recentemente um livro dele, que eu não tive a oportunidade de ler, mas parece que conta um pouquinho da história dele. E eu leio muito do que ele já falou, muitos recortes de jornais. Eu acho um cara muito interessante, que poderia ser uma conversa muito interessante. Mas se fosse um bate-papo de bar, talvez, o Chico Buarque é um cara que eu tenho muito interesse em conhecer e bater o papo. Mas aí não seria um podcast necessariamente, mais um bate-papo. Seriam duas ótimas conversas, né? O livro do Mujica com o Noam Chomsky, né? Então os dois, um bate-papo dos dois ao longo do livro ali, que para quem gosta do tema é bem interessante. Bem, para a última pergunta para você, Luciana, qual que é a sua inovação preferida? Nossa, eu fiquei bastante em dúvida em relação a essa pergunta, mas considerando que eu tenho 45 anos, então eu sou da geração que viveu essa transição do analógico para o digital, eu não poderia deixar de falar que é a internet. Quem já esteve lá na Bireme fazendo xerox de artigo científico numa revista pode dizer com toda a convicção que a internet mudou a nossa vida de maneira muito significativa. Então, por mais que a gente tenha outras inovações gigantescas, nada se compara à internet para a minha geração. Para a minha geração, que viveu, né, que nasceu e viveu um período pré-internet, ela sem dúvida é a maior inovação. Bem, para a gente fechar agora, Ferreira, e você, qual que é a sua inovação preferida? Bom, eu não diria que é a preferida, mas eu posso dizer, talvez, que foi associada à internet, né, que sem a internet ele não existiria, que foram os chamados smartphones, né? Ao mesmo tempo que ele é um grande problema para a sociedade atualmente, a gente está aprendendo a lidar com ele, uma discussão muito interessante que está sendo colocada agora em pauta sobre a utilização desses celulares nas escolas. Ele veio para realmente revolucionar a forma que o ser humano se comunica, a forma como ele se relaciona e a velocidade que as coisas acontecem atualmente. Mas ele
talvez não seja a que eu mais goste, mas talvez a que mais impactou na vida de todos nós, que eu acho muito difícil hoje a gente, no nosso dia a dia, na atividade, seja profissional, de lazer, e até mesmo dentro de casa, a gente não utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia. Então eu acredito que seja a que mais impactou a sociedade nas últimas décadas. E aí acho ótimo você trazer esse tema, porque nós tivemos 2 episódios muito interessantes sobre o assunto, com a doutora Ana Escobar, pediatra, e com a deputada estadual Marina Elô. E hoje, dia que nós estamos gravando aqui, 12 de novembro, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sem qualquer restrição, o projeto de lei da Marina, e esse projeto faz uma restrição ali completa, o banimento de celulares em escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo, indo na linha do que já tinha acontecido na Prefeitura do Rio de Janeiro e muito possivelmente também dando suporte a um projeto em âmbito federal que também está para ser votado. E a Ana e a Marina falaram bastante sobre esse tema, a importância, obviamente, dos smartphones como ferramenta educativa, mas, ao mesmo tempo, o problema da conexão frequente e contínua dos jovens e adolescentes aos smartphones, que tanto podem nos ajudar como uma ótima inovação, como trazendo também outros problemas. Bem, de novo aqui, Gustavo, Luciana, um grande prazer receber vocês dois, fiquei muito contente de podermos conversar aqui sobre inovações nos transplantes de órgãos e também ouvir de vocês algumas dicas culturais de inovação para entrevista e podcast. Então, muito obrigado a vocês dois, espero recebê-los de novo. E para quem está nos ouvindo, se se interessa por inovação, não deixe de participar da comunidade de inovação em saúde. Nós já temos cerca de 10 mil participantes, o nosso site é o www.inovaçãosaude.com. Pode acessar o site, faça a sua inscrição nos nossos grupos, que são abertos e gratuitos. O ExpertCast conta com o apoio da Agfa e ele tem a produção da Soulpods. Não se esqueça de nos seguir e nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcasts, além de compartilhar os episódios com seus amigos, divulgar nas mídias sociais, espalhar nas suas redes. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.